Salve, salve, galerinha! Tudo numa boa? Seja bem-vindo ao canal. Tranquilo? Vamos começar mais uma aula hoje sobre meiose aqui no canal. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Show de bola, galera! Na última aula a gente viu o ciclo celular e mitose. Nessa aula a gente já vai ver como que acontece a meiose, que é outro tipo de divisão celular que ocorre aí nas nossas células. Tranquilo? Então hoje a gente vai conhecer os processos de meiose. O que é diferente? Qual é a diferença da meiose para a mitose? Quais são as suas importâncias? Tudo isso a gente vai ver hoje nessa aula. Certo? Então está aqui no quadro já escrito, né, a meiose, o que caracteriza a meiose e qual é o conceito de meiose. Está escrito que é um tipo de divisão celular em que o número de cromossomos da espécie é reduzido pela metade. Ora, já veja o nome da divisão celular. Meiose vem de meio, de metade, de redução. Tá? Então quer dizer o quê? Que quando acabar esse tipo de divisão celular, a célula vai estar com a metade da carga gênica, com a metade do número de cromossomos que essa espécie tem. E para que isso é importante, galera? Por que tem que reduzir o número à metade? Para formar o quê? Formar os gametas, as células sexuais da espécie. Porque que esses gametas, quando eles se encontrarem no ato de cópula, no ato sexual, esses gametas vão formar um zigoto e vai regenerar o número cromossômico da espécie. Isso também permite que tenha uma variação gênica dentro das espécies, ou seja, há uma mistura de genes e essa espécie adquire uma variabilidade genética que é extremamente importante para a sobrevivência das espécies no nosso planeta. Isso é muito importante. Então a meiose oferece tudo isso, que ela discute, ela fala e ela vai mostrar tudo isso para nós. Certo? Então está aqui o conceitinho, você copia, depois dá um pause aí no vídeo, copia. E a importância da meiose é o quê? Produção de gametas. Essa é a importância da meiose. Se vocês lembrarem, quando a gente falou de mitose, a importância da mitose é para regeneração, para crescimento. Aqui não vai acontecer, aqui vai ser só para produzir os gametas. E no caso da espécie humana, por exemplo, os gametas que nós estamos falando é o ovócito secundário, que depois vai ser óvulo, no caso da mulher, e o espermatozoide, no caso do homem. Esses dois elementos eles vão ser produzidos, essas duas células, a partir da meiose de células germinativas que tem nas gônadas. No caso da mulher, no ovário, no caso do homem, no testículo. Então, essa célula sofre meiose para formar os gametas. Isso tudo vai estar envolvido na reprodução sexuada das espécies. O que seria uma reprodução sexuada? É aquele tipo de reprodução em que vai haver um encontro de gametas. Ou seja, vai ser formado esses gametas, eles vão se encontrar, vai haver fecundação e a partir dali forma um zigoto e um novo indivíduo vai ser formado a partir dessa união dos gametas. Tranquilo? Então, beleza. Ó. Então, tem que entender esse global aí, de o que é a meiose, para que ela é importante e o que ela vai formar, para depois a gente entrar nos detalhes que envolvem a meiose. Tá? Então, desse outro lado do quadro aqui, se a gente observar, tem um esquema do ciclo celular no caso especial da meiose. A gente viu lá na última aula que o ciclo celular da mitose é um pouco, o quadro, o gráfico é parecido com esse. Tá? Aqui vai ter uma diferença importante. E é aí que tem que ter a sacada, e é aí que tem que ter a maturidade de entender que esse gráfico está um pouquinho diferente. Então, observe aqui, ó, nesse eixo aqui nós temos o C que representa os cromossomos, tá? O número de cromossomos. Então, a gente tem o C, 2C e 4C. E aqui a gente tem, nesse eixo aqui, nós temos a linha do tempo, né? O tempo vai passando por essa divisão. Ok? Então, a gente vai ver o quê? Que nossas células, as células que sofrem meiose, por exemplo, as células germinativas, lá nas gônadas, elas vão partir de uma célula diploide, 2C, ou seja, ela tem o número total da espécie. Se for a espécie humana, essa célula vai ter 46 cromossomos. Então, a célula, antes da meiose, ela vai passar por ciclo celular, ela vai passar por aquelas fases de intérfase, que é G1, S, G2, e depois pela fase M. Acontece a mesma coisa para a meiose. Então, veja aqui, que está passando por G1, duplicação do citoplasma, passa por S, replicação do material genético. Vejam que aqui essa linha já subiu e a célula que estava em 2C, ela passou para 4C, ou seja, duplicou o número de cromossomos da espécie. Lá em G2, que é o período de checagem, acontece toda essa checagem para que a célula consiga entrar depois e dividir o núcleo. E aí a gente está vendo escrito aqui P1.
e M1. O que é isso aí? Isso corresponde às fases da meiose. Tá? A meiose ela tem duas divisões consecutivas, tá? Sem uma citocinese entre elas, ou seja, a gente tem meiose 1 e meiose 2. Então esse P1 e M1 significa prófase 1 da meiose e metáfase 1 da meiose. Só lembrando que em prófase e metáfase ainda não aconteceu a separação dos cromossomos, ou seja, a célula continua a mesma. Preparou. E aí o gráfico a gente vê que essa linha cai novamente para 2C. E aí a gente tem o A1 e o T1. O que significam isso aí, A1 e T1? Anáfase 1, que é o processo de separação na meiose dos cromossomos homólogos, e T1, quer dizer telófase 1, que é o final da meiose 1. E a gente tem uma longa etapa em platô, que ela não modifica, que ela continua estável. Nessa etapa a gente tem uma linhazinha marcando num processo chamado de intercinese, que não é citocinese, tá? É intercinese. Ou seja, é um período que a célula fica em estágio estacionário, sem sofrer qualquer modificação, e também não acontece o processo de intérfase, ou seja, a duplicação do material genético nem dos cromossomos. E aí a gente vem de novo, ó, P2, M2, tá? P2, M2 significa o quê? Significa prófase 2, metáfase 2 de quem? Da meiose 2. Tá? Lembra que eu falei que a meiose são duas divisões consecutivas? Ou seja, aqui a gente já está falando da segunda divisão meiótica. P2 e prófase 2. E aí a gente tem o quê? Caída, né? A caída do número de cromossomos mais uma vez em A2 e T2, que significa anáfase 2 e telófase 2. E aí se nós observarmos, isso aqui vem aqui, ó, nessa linha e nos diz apenas um C, ou C sozinho. Isso quer dizer que o número de 2C caiu para C. A redução, né, do número de cromossomos aqui nessa espécie. E aí a gente tem as células formadas, células haploides. Certo? Esse é um gráfico característico de meiose, porque ó, replica, cai uma vez e cai outra. Isso é característico de meiose. Meiose 1 e meiose 2, que já a gente vai falar dessas questões, dessas características da meiose 1 e meiose 2. Certo? Vale aqui salientar que na primeira divisão meiótica, ou seja, aqui, ó, nessa fase aqui, a célula já se torna haploide. Ou seja, aquela célula que é diploide, ela já se torna haploide. Aqui nós estamos falando de número de cromossomos. Isso não tem nada a ver com ser haploide ou diploide, tá? Então aqui a célula já está haploide. Ela já tem a metade da carga gênica. E aqui ela vai só equacionar o número de células. Ou seja, ela vai dividir esses cromossomos um para cada lado. Certo? Esse é um gráfico muito recorrente. Outra questão que vale a pena a gente chamar a atenção aqui é uma comparação entre as duas divisões. Tá? Uma comparação entre mitose e meiose, que isso é válido também. Então, observe aqui, nós temos uma célula anormal, certo? Desculpe, aqui nós temos uma célula normal, tá? E que ainda não sofreu duplicação, ou seja, a célula está no seu metabolismo normal. Aí ela entra em intérfase e passa por aqueles períodos, G1, S e G2. E vejam que aqui nesse período que ela já passou pela intérfase, nós temos a duplicação dos cromossomos. Como assim? Ó? Aqui tem um cromossomo azul, aqui tem dois. Aqui tem um cromossomo vermelho, aqui tem dois. Ou seja, a célula já passou pelo processo de replicação do material genético, que é na fase S. Então, se ela já passou por esse processo, ela vai ter uma cópia de cada. E aí a gente tem chamado os pares de homólogo, par de cromossomos homólogos duplicados. Aqui a gente tem um par de homólogo e aqui a gente tem par de cromossomo homólogo duplicado. E aqui as cromátides irmãs. Tá? Então, cada cromossomo que duplicou, ele vai ter duas cromátides irmãs, que é essa aqui. Ó. Veja, o azulzinho está sozinho aqui e agora o azulzinho está junto. Duas cromátides irmãs. Comparando isso na divisão celular de mitose ou meiose, a gente observa o quê? Que se a gente traçar um gráfico aqui e chamar a mitose, a gente vai ver que separou os cromossomos, separou as cromátides irmãs desses cromossomos e formou duas células idênticas à célula parental. Ó. Uma célula com cromossomo azul e outra com cromossomo vermelho, idêntica. Uma célula com cromossomo azul e outra célula com cromossomo vermelho, idêntica à célula parental. Isso é mitose, tá? Geração de células clone. No caso da meiose, que a gente vai comentar hoje com maior riqueza de detalhes, o que acontece na meiose? Dessa célula aqui que sofreu
um processo de intérfase, a gente vai ter duas divisões consecutivas, a meiose 1 e a meiose 2. Então, na primeira meiose, o que vai acontecer? Vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos duplicados. Ó. Separou um homólogo azul numa célula, separou um homólogo vermelho em outra célula. Isso já diz que a célula já sofreu redução do número cromossomo, ou seja, aqui é 2N, essas células duas aqui são N, são haploides. Depois, na segunda meiose, vai ser o quê? Vai ser a meiose equacional, vai equacionar o número de cromossomos. Então, essas duas cromátides irmãs azuis vão ser separadas, uma para cada célula. As duas cromátides irmãs vermelhas vão ser separadas, uma para cada célula. De forma que, no final da meiose, nós temos 4 células geneticamente diferentes entre si. E essa é a grande sacada da meiose, porque essas células aqui, elas são diferentes na questão genética, tá? Então, cada parzinho de cromossomo aqui, ó, vai ter uma característica diferente por um evento que acontece lá em prófase 1. Certo? Beleza, gente? Vocês já tomaram água hoje? Pois é, então tome essa aguinha aí para fazer bem para a saúde, para a gente conseguir discutir as fases da meiose. E por falar nisso, uma caneca bastante bonita aí, tá? Certo, gente? Então a gente vai mudar o quadro aí, vamos apagar e vamos começar a falar das fases da meiose. Maravilha, galera. Então, agora já com o quadro arrumado, estamos voltando para falar, né, agora das fases da meiose. Quais são as fases da meiose? O que elas significam? Olha só, tem coisa nova aqui nas fases da meiose. Então fica atento, te liga aí, porque vão aparecer e vão surgir coisinhas que você não viu na mitose e que é característico de meiose. Certo? Te liga então. Para a gente começar a falar das fases da meiose, é legal a gente dar uma comparada nesse gráfico aqui, nesse esquema da meiose. Então, se a gente observar que a meiose acontece de uma célula diploide 2N, e a gente vê que essa célula 2N ela vai dar origem a duas células N, então a gente já começa a observar que daqui para cá diminuiu o número de cromossomos. É ou não é? De 2N passando para duas células N, ou seja, de uma célula diploide para duas células haploide. Então, houve a redução do número de cromossomos. E a partir dessa segunda célula N, essas duas elas vão dar origem a cada uma mais duas células N, que no caso na qual não há mudança do número de cromossomos. Então vejam que duas células N dando origem a células N também. Então aqui não há redução, aqui há redução. Então como é que nós chamamos essas duas fases da meiose? Meiose 1 ou meiose reducional. Por quê? Porque há a redução do número de cromossomos da espécie, e meiose 2 ou equacional, porque aqui vai equacionar o número de células sem que haja redução. Tá? Meiose 1 ou reducional, meiose 2 ou equacional. Às vezes na tua prova pode aparecer qual que é a meiose reducional, qual que é a meiose equacional. Ou às vezes pode se referir apenas à meiose reducional ou à equacional. E você tem que saber que a meiose 1 é reducional e a meiose 2 é equacional, reduz o número da metade da carga gênica da espécie. Se for a espécie humana de 46, vão formar duas células de 23. Certinho? Fica de olho nisso. Tá? Na mitose a gente fez o mesmo gráfico e ficou um pouquinho diferente. Então dá uma olhada lá na mitose para entender essa parte. Bom, falando específico das fases da meiose, nós temos meiose 1, como já falei, meiose 2. Então nós vamos ter, para meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Depois, na meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então vão ter essas fases aí na meiose. Vejam que é duas divisões consecutivas sem que haja uma citocinese entre elas, ou seja, sem que haja a replicação do material genético entre essas duas fases. Tá? Então, as fases da meiose, nós vamos começar por meiose 1. E vamos falar o quê? De prófase 1. Então, toda vez que a gente está se referindo a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, nós estamos, obviamente, falando de meiose 1, também é um termo. Então, a gente não vai ficar citando meiose 1, prófase 1. A gente já fala o nome da fase com o prefixo 1 ou 2. Nesse caso, é prófase 1.
ela se refere à fase mais longa, a mais complexa da meiose, e nessa fase da meiose é aquela que vai acontecer a permutação gênica, a troca de segmentos. Isso que vai permitir que forme no final da meiose 4 células geneticamente diferentes entre si. É dentro da prófase 1. Então está aqui escrito, é a fase mais longa. E dentro da prófase 1 tem 5 subfases dentro de prófase 1. Então não te perde aí. Prófase é uma fase da meiose, prófase 1, e dentro de prófase 1 tem mais 5 subfases ainda dentro de prófase 1. E aí, no caso das características da prófase 1, ela obedece praticamente aquelas características que a gente viu para a mitose. Né? A membrana nuclear ainda presente, a carioteca, né, que era chamada, membrana nuclear, ainda está presente, acontece o início da condensação dos cromossomos na prófase 1 da meiose, e o início, né, a migração dos centrossomos para os polos opostos da célula. Tá? Isso é a característica geral. Então, observe que enquanto vai acontecendo a prófase 1, vai acontecendo as subfases. E os cromossomos vão condensando ao longo desse tempo. E aqui tem uma atenção bem grande para vocês, que geralmente quando tem alguma questão de meiose numa prova, no Enem, no vestibular, vão cobrar, obviamente, a prófase 1, porque tem aquelas 5 subfases. Então, fica esperto aí, né? Não perde o fio da meada. Bom, falando então das subfases, né? Das subfases da prófase 1, está aqui escrito ela, subfases da prófase 1. Então, se a gente está falando de prófase, é aquele início, né, da preparação dos cromossomos para que ele consiga se dividir. Então, prófase vai começar a condensar esses cromossomos. E o início da condensação dos cromossomos é a primeira subfase que a gente tem, é o leptóteno. O que a gente observa em leptóteno? Qual é a característica de leptóteno? Né? A gente tem ainda os cromossomos como fios longos e separados. Então, a gente tem o cromossomo começando a condensar. Então, ele é um fiozinho longo e separado. Essa é a primeira subfase, chamada de leptóteno. Segunda subfase, já é uma bem importante aí, que é legal você saber. É a fase chamada de zigóteno. Zigóteno, qual é a característica de zigóteno? Aí, esses cromossomos, se você observar no desenho, no esquema, ele já está um pouco menor e um pouquinho mais grosso. E aí, esses cromossomos estão pareados, tá? Estão emparelhados. Então, aqui a gente tem um emparelhamento desses cromossomos. E qual é o nome desses cromossomos? Cromossomos homólogos e duplicados já. Ó. Vejam que tem 2 fiozinhos de cada cor. Por quê? Porque eles passaram pela fase S da intérfase, então já estão duplicados. Esses cromossomos homólogos, eles estão pareados, eles estão um ao ladinho do outro, bem juntinho, coladinho um ao outro. E esse pareamento dos cromossomos homólogos, que a gente chama aqui, chama-se de sinapse. Esse é o termo correto, é sinapse, o pareamento dos homólogos. E esse pareamento, essa sinapse, ela é possível por um complexo proteico formado de proteínas chamado de complexo sinaptonêmico, tá? Que une esses homólogos. Tá? Então, o processo de sinapse acontece aqui. E nessa fase a gente consegue também ver uma outra característica, a formação da tétrade ou bivalente. O que seria isso, tétrade ou bivalente? Olha só, quantas cromátides irmãs tem aqui? 2 azuis e 2 vermelhas. Tétrade. Tétrade de 4 cromátides irmãs. Quantos cromossomos homólogos tem? 2. Bivalente. Tá? Então, nessa fase que a gente vê isso. Ok? Em zigóteno. E aí a subfase mais importante que acontece, ao meu ver, é o paquíteno, fase paquíteno. O que acontece em paquíteno? Vai acontecer a permutação gênica, ou crossing over, né, do termo em inglês. O que é isso, permutação gênica, crossing over? O que significa isso? Se vocês observarem na imagem aqui, vocês estão vendo que o cromossomo homólogo azul, que estava aqui, todo azulzinho, ele está com um pedacinho vermelho, lá embaixo. O homólogo vermelho, que é que ele estava todo vermelhinho, ele está com um pedaço azul lá embaixo. Então, o que é isso, permutação gênica, crossing over? É a troca de fragmentos das cromátides irmãs de cromossomos homólogos. Olha só que interessante, que complexo. Vou falar de novo. É a troca de fragmentos de cromátides irmãs de cromossomos homólogos. Ou seja, esses 2 são cromossomos homólogos, o azul e o vermelho. As cromátides irmãs são essas aqui,
tá? Então, o que aconteceu? A troca de fragmentos entre eles, ó. Então, trocou o vermelhinho, deu um fragmento para o azul, e o azul deu um fragmento para o vermelhinho. Tá, gente? Se você observar, ficou, depois a gente vai ver que vai ficar um cromossomo azul com a ponta vermelha, um cromossomo vermelho e um cromossomo com a ponta vermelha. Lá no final você vai ver que vai formar 4 células diferentes, graças ao crossing over. E isso, gente, é interessante, o crossing over, né, essa parte aí do crossing over, porque como eu falei lá na primeira parte da aula, a meiose serve para formar gametas. Gametas são células sexuais, espermatozoide e ovócito. Quando esses dois se encontram, formam o zigoto, e o zigoto vai ser você, vai ser eu, vai ser os indivíduos que vão surgir. E se você fizer uma comparação, os seus irmãos, né, que são os parentes mais próximos de você, eles não são idênticos a você. Eles não são idênticos, eles têm semelhanças, mas eles não são idênticos. Por quê? Porque cada espermatozoide que o seu pai vai formar vai ser um diferente do outro geneticamente, certo? E aí, quando nasce você, nasce seu irmão, vocês não são idênticos, porque na meiose permitiu isso. E graças ao crossing over e depois da segregação independente dos homólogos, que é outra conversa, nós somos na Terra um diferente do outro, graças à meiose. Tirando o caso, exceto o caso de gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos de mesma placenta, que ali acontece por um erro de divisão da massa celular interna, lá do embrioblasto. Quando a gente falar de embriologia, eu explico melhor. Tirando isso, nós somos todos diferentes graças ao crossing over. Olha só que fantástico, gente, que legal, né? A biologia explicando de novo através de um processo de divisão celular. Certo? Então se liga aí nessas duas fases, são bem importantes aí. O paquítono, o zigóteno e a fase de paquítono, que é a da permutação gênica. Bom, depois que acontece isso, pessoal, lembram que já estamos em prófase. Então, à medida que a prófase 1 vai ocorrendo, os cromossomos vão começando a condensar também. Então, nós temos depois a fase chamada de diplóteno, tá? Diplóteno, me encostei no quadro e quase apaguei diplóteno, né? Que maravilha, senhor Marcelo. Bom, diplóteno. E aí, vejam que o cromossomo está mais condensado. E aí, como eles já trocaram, eles querem se afastar agora. Então, eles vão começando a se afastar, só que eles ficam presos pelo ponto onde eles trocaram as cromátides irmãs, os fragmentos. Então, eles ficam presos por esse ponto. E aí, em diplóteno, que a gente consegue observar isso, é nessa fase. E nessa fase, a característica é as marcas da permutação, que é chamado de quiasmas. Quiasmas é o ponto de intercruzamento, vem do grego essa palavra, quiasmas, quer dizer cruzamento, tá? Então, é desse ponto aqui que a gente consegue ver e que isso é chamado de quiasmas. Então, onde é que a gente observa quiasmas? Em diplóteno. Onde é que a gente observa o pareamento, a sinapse? Em zigóteno. Onde é que acontece a permutação gênica? Em paquíteno, certo? E depois, a diacinese, eles já estão mais condensados, no grau máximo de condensação, e mais afastados um pouco entre si, os cromossomos homólogos, o homólogo azul e o homólogo vermelho. Então está aqui escrito a característica, né, nesse lado, a característica de diacinese. Cromossomos totalmente condensados, né, e aí marca o final da prófase 1 nessa subfase. Tá? Após a diacinese, a gente já entra em metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1 para encerrar a meiose 1. Tá? Só quero deixar falar mais uma coisinha em relação a essas 5 subfases, é que a gente precisa pensar o seguinte: se vai ocorrer a troca de pedaços dos cromossomos, ó, como ocorre aqui, vão trocar os pedacinhos, eles precisam estar bem juntinhos, emparelhados entre si, tá? Então vejam aqui, o que acontece? Primeiro a sinapse, fica um pertinho do outro, para depois haver a troca, né? Quando você quer trocar alguma coisa aí com seu peguete, você tem que ficar junto com ele, né? Senão não dá para trocar nada, não é verdade? Então, os cromossomos fazem a mesma coisa, eles têm que ficar juntinhos e fazer a troca, certo? Depois aqui, ó, no final, nós vamos entrar em metáfase 1, aí esse processo aqui marca o final de prófase 1. Belezinha? Eu vou apagar o quadro e vou colocar o resto da meiose aí para ti, certo? Fica ligado aí que nós vamos mudar o quadro.
Maravilha, então, pessoal. Estamos de volta aí, já mudamos o quadro, já colocamos as outras fases da meiose e seguindo aqui na informação, então, beleza. A gente viu lá no último quadro, na segunda parte da aula, que a prófase 1 é a fase mais importante, tem aquelas 5 subfases onde vai acontecer a permutação gênica. Agora, depois que acontece essa permutação, termina a prófase 1 e a célula tem que seguir com o seu processo de divisão celular por meiose. Então a célula passa para a metáfase 1, né, que é aquela característica que a célula alinha os cromossomos na placa equatorial da célula. Então está aqui, ó, metáfase 1, pessoal. E aí vejam, observe a diferença que tem de metáfase 1 da meiose para a metáfase da mitose. Na meiose a gente vai dizer o quê? Ó, está listado aqui cromossomos homólogos alinhados na placa metafásica da célula. E aqui, ó, é cromossomos homólogos. Por que, Marcelo? Aqui é um cromossomo do pai e outro da mãe. Um cromossomo do pai e outro da mãe. Então nós alinhamos os cromossomos homólogos na meiose. Na mitose são cromátides irmãs, tá? Então não te confunde. Quando falar alinhamento de cromossomos homólogos na placa equatorial, a gente está falando de qual metáfase? Metáfase da meiose 1, certo? Então beleza, olha só, então tá aqui, eles alinhadinhos. Metáfase 1, e aí passa para outra fase, que é a anáfase 1. O que a anáfase 1 vai fazer? Vai separar esses cromossomos homólogos. Então, a anáfase 1 faz o processo de separação dos cromossomos homólogos. E aí cabe, né, uma observação importante. Essa separação ou segregação, conforme tem em alguns livros, separar e segregar é a mesma coisa. A segregação ou separação é independente, ou seja, é ao acaso. Não existe uma fórmula, esse vai para cá, esse vai para cá. Não, é ao acaso, é como se fosse embaralhar umas cartas. Então é o acaso. E isso também é outra característica que ajuda a célula a ter a variabilidade genética, essa segregação ao acaso, a separação dos cromossomos homólogos independentemente. Tá? Então diz aqui, separação independente dos homólogos, é o acaso. Certo? Separou esses homólogos e observe que, ó, eles estão com as pontinhas diferentes, porque já houve o crossing over, a permutação gênica. Só voltando aqui na metáfase, o que segura eles também é o cruzamento, olha só. Vejam que eles estão na placa equatorial cruzadinhos. Depois separou, eles vão levando os pedaços que foram trocados. E em telófase 1, vai acontecer o quê? Vai acontecer a descondensação dos cromossomos, então aqui eles estão condensados, aí eles começam a descondensar novamente, vai formar a membrana nuclear dessa célula novamente e vai acontecer a citocinese separando essas duas células. Tá? Então acontece todas essas características em telófase 1, que é parecido com o que acontece na mitose. Então se você sabe das fases da mitose, você precisa diferenciar alguma coisinha, tá? Que são poucas coisas em relação à meiose. E aí, seguindo, no final de meiose 1, nós vamos ter a citocinese, que eu já falei, que separar o citoplasma, e um processo chamado de intercinese, tá, gente? Essa intercinese vai ser aquele processo que a célula vai ficar estacionada, não vai multiplicar citoplasma, nem multiplicar material genético, e aí, após a intercinese, essa célula vai entrar em meiose 2, que é o que está aqui do outro lado do quadro, tá? A meiose 2 é aquela meiose que nós chamamos de equacional, porque não vai reduzir, ela vai só, não vai reduzir o número de cromossomos, ela vai só equacionar o número de células, ou seja, aumentar. Se aqui no final de meiose 1 formou 2 células, no final de meiose 2, de 2 vão formar 4. E aí a gente tem aquela característica da meiose, de uma célula, no final da meiose nós temos 4 geneticamente diferentes entre si. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece na meiose 2. Tá? Então, a primeira coisa que temos que entender é que os processos são similares, idênticos ao que acontece na mitose. Então, se você sabe mitose, você sabe meiose 2, tá? Então a gente tem aqui, ó, rapidamente o resumo aqui, em prófase 2, membrana nuclear ainda intacta, início da condensação dos cromossomos, migração do centrossomo para o polo da célula, aquela coisa toda que a gente já discutiu em mitose. Metáfase 2, alinhamento das cromátides irmãs na placa equatorial da célula. Olha que aqui é cromátide irmã e meiose 1 é cromossomo homólogo, então é isso que você tem que saber, tá?
Depois, em anáfase 1, separação das cromátides irmãs, é outra diferença em relação à meiose 1. Tá? Então, separação das cromátides irmãs em meiose 1, separação dos cromossomos homólogos em meiose 2. Só lembrando que isso é igualzinho à mitose. Em telófase 2, de novo, reorganização do envelope nuclear, reaparecimento do nucleolo, descondensação dos cromossomos e o início da citocinese. Na citocinese, na meiose 2, de cada célula, vai formar duas, e no início da meiose, nós tínhamos uma célula, formou duas, depois formou quatro. Por quê? Porque existem duas meioses, a meiose 1 e a meiose 2. Certinho? Beleza, galera? Então, vamos fazer um pequeno resumo só para nós resgatarmos o que nós vimos até agora. Então, vejam só, resumão aí, resumo, tá? Que nem fala o meu amigo Samuel Cunha, ó o bizu aqui, ó o bizu, um resumo bisurado para você. Ó, então, nós temos aqui, ó, célula 2N, a célula progenitora da meiose. Então, vamos colocar que essa célula é uma célula germinativa, lá das gônadas, do ovário ou do testículo, que vai formar os gametas. Então, essa célula já passou pelo processo de intérfase, já duplicou os homólogos. Então, nós temos o homólogo azul duplicado e o homólogo vermelho duplicado. Esse homólogo vermelho duplicado vai passar por meiose 1. E o que acontece na meiose 1? Na prófase 1, todos aqueles elementos que a gente observou, paquíteno, tá? Que vai separar as cromátides, vai fazer o cruzamento, vai trocar os pedacinhos, e aí a gente vai ver que após a meiose 1, a gente vai ter duas células, tá? Ou seja, o que acontece na meiose 1? A separação desses homólogos, tá? Então, na metáfase 1 da meiose 1. Então, separou esses homólogos, mas observe o seguinte, que o homólogo azul está diferente daquele primeiro homólogo, antes de meiose 1. Por quê? Porque em meiose 1 acontece a troca. Então, o homólogo dessa célula está com um pedacinho vermelho. E o homólogo dessa célula, que seria o vermelho, está com um pedacinho azul, porque lá em meiose 1, na subfase de paquíteno, prófase 1, acontece o crossing over. Então, presta atenção nisso aí. Depois, em meiose 2, o que vai acontecer, galera? Olha só. Meiose 2 é aquela meiose equacional. Vai equacionar o número de células. Então, vai separar esse pedacinho aqui, ó, separa as cromátides irmãs. Aqui nós temos uma cromátide irmã toda azulzinha e outra cromátide irmã azul com um pedacinho vermelho. Então, vai separar essas duas cromátides. Vai ficar uma azul para esse canto e uma azul com um pedacinho vermelho para outra célula. Separou as cromátides irmãs, característica de meiose 2. Dessa célula aqui, o que vai acontecer? Também separar as cromátides irmãs. Então, vai ficar uma cromátide irmã vermelha com um pedacinho azul nessa célula e uma cromátide irmã toda vermelha nessa célula. Então, observe agora no decorrer das células. Olha aqui, essa célula aqui ficou com a cromátide, com o cromossomo todo azul. Essa célula aqui ficou com o cromossomo azul com a pontinha vermelha. Essa terceira célula ficou vermelha com a pontinha azul. E essa quarta célula aqui ficou toda vermelha. Pergunto para vocês, são iguais na relação de cromossomos? Não. São geneticamente diferentes. Então, o que eu quero dizer para vocês, meus queridos? Que a meiose, ela tem duas divisões seguidas e que de uma célula vai formar 4 células geneticamente diferentes, tá? E se é meiose, cai reduzir ao meio, certo? Olha só, de 2N passou a células N, células haploides. E aí está todo o processo de meiose, que é importantíssimo para a produção dos gametas, para a produção dessas células reprodutivas que são bem interessantes aí para nós, tá? Eu só quero deixar para vocês, eu vou pegar o apagador, eu vou deixar uma dica no quadro para vocês aqui, tá? Vou apagar o quadro rapidinho, deixar um macetezinho aí para quem ficou aí até o finalzinho da aula vai pegar o macete, tá? Para a gente não esquecer daquelas 5 subfases, o que acontece nelas, vamos colocar uma coisinha aí para vocês, tá? Segura aí. Lesipadidi. Ó, esse A tá feio, meu Deus do céu, Marcelo. Ó,
Lesipadidi. O que quer dizer isso, lesipadidi? Que palavra feia é essa? Meu Deus do céu, não vou lembrar. Lembra assim, ó. Leptótono, zigótono, paquítono, diplótono, diacinese. As 5 subfases da prófase 1, que é aquela que é o mais importante da meiose. O que acontece em cada uma delas? Vamos lá. Separa as 2 da ponta, que acontece coisas que não são tão significativas, e pega as 3 do meio. Bom, zi quer dizer o quê? Zigótono. O que acontece em zigótono? Sinapse. Ó. Então você vai colocar ali, sinapse. O que acontece em paquítono? Crossing over. Paquítono acontece crossing over. E o que é marcante em diplótono? Diplótono, o que vai acontecer, meus queridos? Quiasmas. Olha só então que legal, ó. Que é de zigótono, acontece a sinapse, paramentosos homólogos. De paquítono acontece o crossover, permutação gênica, que é o mais importante e o mais legal da meiose. E em que é de diplótono, a gente vê os quiasmas, que é o ponto de intercruzamento, lá onde aconteceu o processo de meiose. Beleza, galera? Então, se você gostou, dá um joinha para nós ali, para a gente continuar fazendo essas aulas para vocês. E nós vamos encerrando por aí. Desejo bons estudos para todos, que sejam felizes e que aproveitem ao máximo, tá? Deixe dica de aulas ali, se vocês querem receber mais conteúdo de biologia, ativa o sininho para a gente continuar produzindo. Um grande abraço e até a próxima!